Glória a Deus, bom dia, Quadrangular Silva Azevedo, paz seja convosco. Dizemos aí que SA um lugar para sua família, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Estamos aí juntos para a nossa aula de princípios bíblicos. Estamos soltando a aula às 8 da manhã no domingo, porém, ela pode ficar disponível para você assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Bem, você pode assistir às 9, mas eu sugiro que não, que tenha o culto às 9 da melhor idade. Você pode assistir depois das 10, durante o dia, durante um dia da semana. O importante é participarmos da escola bíblica. O ideal, eu sugiro a você, o ideal é manter essa postura de assistir a aula logo no domingo de manhã. Amém? Estamos ainda estudando, verificando meios de retornar à escola bíblica presencial. Nós fizemos uma leve pesquisa por enquanto, tivemos 90% de pessoas que dizem e retornam, amém? Agora vamos aguardar um retorno maior dos membros para ver como que nós vamos fazer isso, amém? Vamos orar comigo neste momento, eu quero convidar você, a dar esse início comigo, amém? Está aí, Escola Bíblica, eu acredito, eu participo, Quadrangular Silva Azevedo, um lugar para a sua família. Pai, eu agradeço a Ti por estar com os meus irmãos nesta manhã, domingo, dia 5 de setembro de 2020, para mais uma aula sobre princípios bíblicos e hoje um tema extremamente fundamental e importante que é a segunda vinda de Cristo. Abençoa este momento, conduz esta aula, participa conosco neste momento, visita cada lar, cada família, cada membro da nossa igreja. Daqui a pouco teremos a Santa Ceia com a melhor idade, abençoa os teus filhos e à noite as vidas que estarão presentes online, celebrando a Santa Ceia em nome de Jesus. Amém, queridos? Setembro, o decreto é não temas, amém? Hoje eu estou na minha mão a Bíblia que eu ganhei da família, do meu sobrinho Leandro e Cíntia, Nicole e Nicolas, amém? Estou lendo ela esse ano fisicamente, é uma Bíblia muito legal, o livro dos livros, é uma edição literária da Bíblia Sagrada, ela não tem assim os capítulos separados, é como se você estivesse lendo um livro, é muito legal, é maravilhoso. E eu estou aí, praticamente na metade dela, eu comecei a ler ela em fevereiro, eu estou em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos apresenta aí uma questão entre a igreja e o noivo, nós e Cristo, amém? E nós sabemos que é uma história muito linda. Mas vamos aqui separar uma passagem bíblica dessa Bíblia. Ela é muito gostosa de ler, ela tem uma versão muito atual, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é a versão que a pastora Elisângela gosta muito de usar, E ela é bem jovem, bem atual para mim e para você. Olha só o que diz aqui Isaías 6. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem. Peça ao Senhor Deus, seu Deus que lhe dê um sinal. Este sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos, das alturas do céu. Mas Acaz respondeu, não vou pedir nenhum sinal, não vou pôr Deus à prova. Então Isaías disse, escutem descendentes do rei Davi. Será que não basta vós abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Olha que coisa linda, que é Deus conosco. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, o rei Acaz, as terras daqueles dos reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. Sim, o Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, o rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria. O sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou no reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios. Amém? E aí, meu querido, quando você vai lendo a história, você vai vendo que Deus promete o Salvador, o Emanuel, Deus conosco. O que me chamou a atenção aqui, eu vou pôr Deus à prova? Não, nós não podemos pôr Deus à prova. Nem não queremos pôr Deus à prova, mas Ele sempre nos dá um sinal, e esse sinal vem através de Emanuel, Deus conosco. Se você continuar lendo, você vai ver que ele vai dizer assim, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentas as correntes dos escravos
quebra o bastão dos que eram castigados, acaba com os inimigos, domina, assim como no passado acabasse com os midianistas. Amém? Ou seja, Deus sempre vai cuidando de nós. E ele será chamado, né? Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de, lembra do Emanuel? Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. Agora olha que lindo, as bases do seu reino serão, seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo para todos sempre. Amém? O anúncio do Emanuel, Deus conosco, e aí a gente está vivendo um tempo em que esse Jesus já foi enviado a primeira vez, ele veio, nasceu da Virgem Maria, e agora, de acordo com os princípios bíblicos que estamos aprendendo, nós queremos manter as nossas vidas na presença do Senhor. Amém? Vamos então à nossa aula de princípios bíblicos. Eu vou meio que ajeitar aqui a minha câmera, antes de soltar aqui a imagem para vocês. Nós falamos aí semana passada sobre alguns assuntos importantes e eu quero dar uma pequena lembrança para você. Vamos lá então. Está aí diante de vocês já as nossas imagens, né? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito, moderação e cura divina. Nós falamos sobre isso. Eu acho que não houve nenhum testemunho que foi enviado, então nós não temos nada que ler. Vamos falar aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Se der tempo, falamos sobre as relações para com a igreja, depois governo, juízo final, céu e inferno. Amém? Continua, eu só fiz essas referências aqui para a gente continuar batendo um papo sobre esse assunto aí. Amém? Queridos, a segunda vinda de Cristo. Se é a segunda, significa que a primeira já aconteceu. Nós, cristãos evangélicos, acreditamos que Jesus já veio a primeira vez, conforme havia sido prometido, lá em Isaías, acabamos de ler, e agora nós esperamos Jesus Cristo uma segunda vez. E essa volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, ela tem implicações entre pré-arrebatamento, várias coisas nesse sentido que nós podemos estudar numa outra hora. Uma coisa que eu queria que você entendesse bem é o seguinte: sempre esteja preparado. Não importa se vai ser pré, durante ou após. Não importa se vai ser pré-tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação. Nós temos vários estudos teológicos, vários teólogos importantíssimos falando sobre o assunto. Não queremos dizer aqui que não sabemos como vamos agir, como vamos fazer. Eu quero que você entenda uma coisa. Para mim, e como seu pastor, eu sugiro para você, esteja preparado. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus no momento em que Ele se manifestar para trazer vida para você, para trazer esperança para você e alegria sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você sempre olhe para a sua vida como a vida de alguém que está buscando essa presença do Rei, essa presença do Senhor, essa vida, essa esperança, essa alegria do Pai, para viver a segunda volta de Cristo no momento certo e oportuno. De acordo com o estatuto e regimento interno da nossa igreja, a nossa declaração de fé, a segunda vinda de Cristo. A nossa igreja crê e ensina desta forma. Não adianta os pastores dizer que é outra coisa, porque se eu sou quadrangular, eu tenho que ensinar de acordo com o estatuto, com o regimento, a declaração de fé da nossa igreja. Caso hajam estudos de renovação, aí é diferente, mas por enquanto estamos com esse regimento, esse estatuto, essas orientações. Ele diz assim: cremos que a segunda vinda de Cristo é pessoal e iminente. Iminente quer dizer que está chegando aí, né? Que ele descerá do céu nas nuvens de glória, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E que nesta hora, a qual ninguém sabe antecipadamente, os mortos em Cristo se levantarão e os remidos que estiverem vivos serão levados acima junto com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, para estarem sempre com o Senhor. Sabedores que 1000 anos são como um dia para o Senhor e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, que embora creiamos estar próximo, olha só que coisa linda, em obediência à sua ordem categórica, trabalhai até que eu venha, disse Jesus. A obra de propagação do Evangelho, o envio de missionários e as obrigações gerais para a edificação da igreja devem ser promovidas tão amplo e diligentemente, remindo o tempo, para que muito breve a igreja uníssona clame: ora vem Senhor Jesus. Querido, a gente poderia parar só nisso aqui. Jesus volta, Jesus vem, Ele está às portas, Ele está voltando. Agora veja bem, eu não sei a hora nem o momento, ninguém sabe.
né? As coisas que estão acontecendo, pandemia, vírus, terremotos, maremotos, tudo isso faz parte dos sinais. Sim, nós cremos que são sinais de Cristo. Existem sinais mais intensos para acontecer ainda e para virem sobre nós. Existem aí o relógio de Deus, que é Israel, onde tudo acontece lá, fala sobre a volta de Cristo. Agora, o que me chama a atenção e o que eu queria colocar diante de você é o seguinte, ó, trabalhai até que eu venha. Jesus não falou, fica parado, se esconda, pare de fazer as coisas. Não, não, não. Ele falou, vai falar do amor de Deus. Vai apresentar o amor de Deus para as pessoas. Ó, é como agora nós estamos vivenciando aí as lives, as transmissões online. A gente está tendo um número bem reduzido de pessoas presentes em todas as igrejas. Não é só aqui não, em todas as igrejas, por causa dos limites. E mesmo assim por causa também do medo de algumas pessoas, e nós respeitamos isso. Então, a transmissão online se tornou uma arma de evangelismo muito forte. Por isso nós queremos fazer tudo da melhor forma. O pastor Marcos deve estar aí com vocês no chat, eu estou me arrumando para o culto da manhã, mas com certeza o pastor Marcos deve estar acompanhando, preocupado com quem está participando ou não, com quem vai ver depois a qualidade dessa aula, se ela está entendida, compreendida, se ela é acessível para nós e condiz com aquilo que nós cremos. Aí eu coloco diante de você essa expressão, trabalhe até que eu venha. Jesus disse isso, nós não podemos ficar parados, nós temos que continuar trabalhando até o dia que o Senhor Jesus vier, meu irmão. Ele chama eu e você para esse trabalho. Ele chama eu e você para essa convivência com Ele, para essa experiência com Ele, para essa vida com Ele. Meu irmão, não pare. Continue falando do amor de Deus, levando o amor de Deus, a presença do Pai para as pessoas, mas acima de tudo para a sua vida, porque certamente Ele vem. Amém? Olha que interessante, ó, preste bem atenção. Os que morreram em Cristo se levantarão. Nesse tempo, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E os remidos que estiverem vivos serão levados acima junto com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Mas ele usa a expressão assim, sabedores que 1000 anos são como um dia para o Senhor e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, que embora creiamos estar próximo. Ou seja, desde quando foi escrito esse livro, essa declaração de fé, esse estatuto e tudo mais, esse regimento interno, tudo isso aqui já se havia dito que estava próximo. E eu me lembro, né, que sempre as pessoas mais antigas sempre falam, Jesus está às portas, né? Devido aos acontecimentos que estão ocorrendo, sempre Jesus está às portas. Agora, a gente poderia ignorar, como algumas pessoas falaram por aí, está acontecendo um monte de coisa, nossos pais disseram que ele vinha, ele não veio até agora, e viver relaxadamente, absolutamente de qualquer forma. Não, meu irmão. Esteja preparado. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A sua vida deve ser um modelo, um exemplo para o Papai do Céu. Eu estou administrando os salões do meu sogro, não são muitos salões, ele tem aqui numa esquina no Alto de Sumaré, 4, 5 salões e uma casinha ali. São bem pequenininhos, então o aluguel é bem baixo, é bem simbólico mesmo. E aí eu estava negociando com uma pessoa para alugar um salão bem pequeno, que a gente já sofreu um golpe da pessoa que alugou anteriormente. Aí, meu irmão, a pessoa que estava querendo alugar agora começou a enrolar a gente. Aí essa semana eu falei, bom, vamos dar um basta nisso. Aí ele começou a falar assim comigo, pastor, não pode ser desse jeito. Pastor, aqui no Brasil as coisas são dessa forma. Tipo assim, querendo colocar o meu nome pastoral no meio para poder fazer o que ele queria fazer de errado. Aí eu só falei assim para ele, escuta só, preste atenção, o meu sogro tem 84 anos de idade, é uma pessoa que trabalha desde novinho para conquistar as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, vai trabalhar, porque o testemunho fala muito alto. Olha bem aqui para mim, essa pessoa que queria alugar o salão tem o título de pastor também. Então é muito fácil dizer que tem uma credencial que é pastor, se nós não tivermos um bom testemunho, um bom exemplo, meu irmão. As pessoas vão olhar para nós e simplesmente vão falar, o que é esse cara é pastor? Vai sujar o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós damos um bom testemunho, estamos trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Quando nós damos um bom exemplo, estamos trabalhando para o desenvolvimento, para a aplicação da palavra de Deus na vida das pessoas. Aí, meu irmão, a segunda vinda de Cristo se torna mais fácil, mais importante, mais predominante, porque aí essas pessoas vão estar preparadas para se encontrar com Ele. Amém? E aí nós vamos poder dizer, ele colocou a expressão, a igreja unissona vai dizer assim, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Querido, o que é estar preparado para a segunda volta de Cristo? Eu falei sobre o bom testemunho agora. Mas o que é que
pode invocar mais aí essa certeza de que se Jesus voltar agora, nós realmente estamos preparados. Amém? As pessoas nos conhecem por aquilo que somos, por aquilo que fazemos. A gente tem que tomar cuidado para as pessoas não verem a gente apenas como alguém da igreja, como alguém de religião. Né? As pessoas têm que ver em nós o amor de Deus se manifestando, para que assim as pessoas possam encontrar o Cristo, tanto quanto eu e você estamos encontrando Ele, para termos uma vida com Ele. Eu falo nisso porque estamos falando dos princípios bíblicos, e quando pensamos nos princípios bíblicos, quer ver se a gente voltar os slides um pouquinho, quando falamos dos princípios bíblicos, olha, vamos voltar aqui, ó, vida cheia do Espírito Santo. Cremos que sendo o Espírito Santo o próprio Deus, né, se manifesta de maneiras diversas, como um vento poderoso, veemente, como línguas de chamas vivas, que podem sacudir e convulsionar comunidades inteiras. Essa é uma expressão que chamou muita atenção, porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não vai sair por aí se gabando, ela vai mexer com as pessoas para o reino de Deus. O batismo no Espírito Santo, a fim de revestir o crente com o poder do alto para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Queridos, tudo tem a ver em adiantar, em preparar o caminho. É como João Batista, vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas, vai preparando tudo. A gente tem que ser dessa forma. A gente tem que anunciar esse amor do Pai sobre a vida das pessoas, irmãos. A Santa Ceia, quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente está dando uma demonstração de fé, de que estamos salvos. O batismo, quando batizamos, estamos afirmando que mudamos a nossa vida interior. Agora olha isso aí, para ir no Vida Cristã Diária. Desejo de Deus que nos santifique diariamente, nos tornemos participantes de sua santidade, crescendo constantemente na fé, poder, oração, amor e serviço. Ou seja, tudo aquilo que fazemos vai evocar o nome de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, sobre a vida das pessoas que caminham com a gente. Nós temos que tomar cuidado para sermos um testemunho verdadeiro para as pessoas. Amém, queridos? Vamos lá então nos nossos tópicos de hoje. A segunda vida de Cristo. Então vamos falar das passagens bíblicas. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, as referências bíblicas. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí está a expressão de 1 Tessalonicenses 4, falando sobre a volta de Cristo. Amém? Aí nós temos depois 2:12 de Tito, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, olha, isso é muito importante, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, como nós vamos viver neste mundo de uma forma que glorifiquemos o nome do Senhor, meu irmão, de uma forma que glorifiquemos o nome do Pai, o nome do Salvador, que as pessoas vejam em nós o Cristo, meu irmão. Aí Mateus 24, palavras de Jesus, 36 e 42. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor vem. Queridos, a expressão de Jesus é vigia. Né? Nós tínhamos uma membro amiga nossa lá, nós temos ainda essa ovelha amiga, nós amamos muito ela. Ela sempre falou para nós, vigia, pastor, vigia, irmão, vigia, irmã, vigia, fulano. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar atento porque o Senhor Jesus vem. Amém? Aí Lucas 19... vai falar sobre as dracmas que alguém entregou para aquela pessoa. Vigiai até que eu venha. Ou seja, Deus entregou alguma coisa para nós, como mordomos fiéis. Nós temos que vigiar, porque quando Jesus vier, Ele nos encontrará trabalhando para essa obra linda, para esse reino maravilhoso, meu irmão. Isso é muito importante. E Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que é cingir os lombos é estar preparado, é estar constantemente ativo, é estar envolvido na obra, no ministério, mas também cuidando de fazer as coisas de Deus com alegria. As vossas candeias acesas, como que nós mantemos acesas as nossas candeias? É com o óleo, a unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, meus irmãos. E sede semelhante a homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Amém?
Lembra do sermão do pastor Marcos domingo? Ele está batendo na porta do teu coração, né? Um conselho amoroso, ele usou essa expressão, achei lindo, né? A expressão do pastor Marcos, eu amo como ele prega, ele ensina, ele é detalhado, ele é minucioso nos ensinos, e foi muito lindo porque ele te dá um conselho amoroso, abre a porta, né? Vou ler isso aqui de novo, ó. Quando houver de voltar das bodas, para que, quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier achar vigiando, ou seja, o Senhor espera que nós abramos a porta imediatamente para ele. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, chegando-se os servirá. Lucas 12, amém? Então eu queria compartilhar com você isso, esteja preparado para essa segunda volta de Cristo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui de volta, para a segunda volta de Cristo, que ela é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento, querido. Nós precisamos estar preparados. Lembra da nossa hashtag que estamos usando em Apocalipse? Desde a administração do primeiro capítulo, quando o saudoso Mauro ainda estava conosco e celebrou a sua última ceia conosco aqui, é sobre isso que eu estou falando. Preparados para se encontrar com o eterno Deus Todo-Poderoso, meu irmão. E hoje à noite, se Deus permitir, né, agora de manhã quem vai ministrar a palavra é o pastor Pedro Sérgio, falando sobre casa de provisão, e à noite vamos falar sobre preparados. Não estamos pregando coisas aleatórias. Na quinta a pastora falou, não temas. E esse não temas tem a ver com o quê? Acredite, Deus é contigo, vá adiante, caminhe, prossiga, se envolva, participe com alegria, né? Agora de manhã, provisão, nós temos que acreditar que Deus é o provedor. E aí à noite, preparados para tudo que vai acontecer, para esse encontro com o Senhor Jesus nos ares, amém? Hoje, se Deus permitir, vamos ministrar o capítulo 4 de Apocalipse, e uma coisa que me chamou a atenção, ó, depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu e a voz que parecia o som de uma trombeta que antes havia falado comigo disse, suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com glória, com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe, sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Amém? Aqui João está tendo uma visão lá no céu. Todos os profetas, a maior parte dos profetas, eles profetizaram na terra mesmo. Mas olha que interessante, João está tendo uma visão lá no céu, olhando aqui para a terra, mas por enquanto ele está vendo as coisas que estão lá no céu. Olha o privilégio desse homem, olha a honra desse homem. E tudo que ele vai ver agora, a partir do capítulo 4, vai mostrar o poder de Deus na sua segunda volta. Por isso o capítulo 1 fala, eis, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que pratica as palavras que estão escritas neste livro dessa lei. Amém? Aí ele vai apresentar Jesus como todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, que tem preparado todas as coisas. E aí no capítulo 2 e 3, ele fala as cartas daquela época. As coisas que aconteceram, as que estavam acontecendo e as que vão acontecer. Que é essa segunda volta de Cristo. Agora no capítulo 4 em diante, João começa a ver a glória de Deus e a glória de Deus começa a se manifestar falando, João, escreve tudo que você está vendo, veja tudo que você está vendo aí, olha bem, escreve, veja e escreva, porque tudo isso tem um momento certo que vai acontecer, que é a segunda volta de Cristo. Aí eu digo para você, João agora vai contemplar tudo do céu. Lá no céu ele vai ver a glória, a manifestação do Pai, o poder de Deus. E ele vai compartilhar com a gente essa palavra linda que vai nos aproximar dele. O que é certo é o seguinte, meu irmão. Por que eu estou lendo isso e falando para vocês sobre isso? Jesus Cristo não nos abandonou ao relento, a uma vida de qualquer forma. O ateu diz assim, se Deus existe, estamos largados por aí. Não, meu irmão. Jesus está aí, o Deus Todo-Poderoso está ouvindo a sua oração, o seu clamor, ele está participando da sua vida, ele contempla a sua necessidade e a segunda volta dele a segunda vinda dele, a volta dele, a segunda vinda é verdadeira e vai acontecer. E aquele que estiver preparado vai se encontrar com o Senhor nos ares, meu irmão. Esse é o meu convite para você hoje. Antes de entrar no tópico 19, relações para com a igreja. Esteja preparado, esteja ativo, envolvido na obra de Deus, cuidando da sua casa e da sua família, meu irmão. Porque o Jesus Cristo Todo-Poderoso que nós amamos, vem buscar a sua igreja para juntos estarmos com ele. Isso é um princípio bíblico verdadeiro, que nós acreditamos nele e queremos viver ele. Amém? Tenho mais alguns minutos ainda, vamos falar sobre relações para com a igreja. Amém? Que é o tópico 19 da nossa
declaração de fé. Cremos que, tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador, pessoal e Rei, tendo assim nascido na família e no corpo invisível da igreja do Senhor, é sagrado o dever do crente, quanto esteja em seu poder, identificar-se com a visível igreja de Cristo sobre a terra, presta bem atenção, e trabalhar com maior entusiasmo, fidelidade pela edificação do reino de Deus, e que essa igreja visível é uma congregação de crentes que se tem associado entre si, em cristã comunhão e na unidade do Espírito, a observar as ordenanças de Cristo, adorando-o na beleza da santidade, falando uns aos outros em salmos, hinos, cânticos espirituais, lendo e proclamando a sua palavra, trabalhando pela salvação das almas, dando dos seus meios temporais para promover a sua obra, edificando, encorajando, exortando uns aos outros na mais santa fé e trabalhando harmoniosamente juntos, como filhos prediletos, que embora muitos, são um só corpo do qual Cristo é a cabeça. Aí você vai entender que a relação nossa com a igreja é uma relação de preparo, é uma relação de busca da presença do Senhor, é uma relação de busca do ministério de Cristo sobre nossas vidas, é uma relação, meu irmão, onde nós temos que firmar nossas vidas na presença do Pai com alegria, entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele trabalha por mim e por você, e Ele sabe que nós temos essa relação com Ele de uma forma linda, de uma forma verdadeira e eficaz. E olha só, mais uma vez Ele vai dizer que essa relação nossa possa ser vista pelas pessoas. Nós estamos fortalecendo o reino. Algumas coisas que a gente tem que tirar daqui para aproveitar na nossa relação. Sagrado dever do crente, identificar-se com a igreja visível de Cristo sobre a terra. Ou seja, as pessoas vão ver a gente como igreja. As pessoas vão ver nosso comportamento, nossa postura. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, aquele ali é um servo de Deus. Lembra da história de Eliseu? Isso é muito falado, né? Alguém disse assim, né? Olha, ali vai um grande homem de Deus. Por que será que viram isso nele? Pelos feitos que estavam acontecendo, pelo testemunho, pelo exemplo, pelo modelo. Ou seja, isso não é impossível para nós hoje, irmãos. Nós precisamos ser essa igreja visível. As pessoas têm que olhar para nós e ver a congregação, o reino, o Cristo sobre nós. Agora veja bem, outra coisa muito importante, a igreja é um lugar de reunião, é um lugar onde se congregam as pessoas para falar uns aos outros em salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí nós vamos ver que nós precisamos cuidar uns dos outros na igreja, nós precisamos fortalecer uns aos outros na igreja. Eu tenho falado para os irmãos que estão vindo presencialmente, ficar tranquilo, porque aquele que não está vindo, ele tem o motivo dele. Mas preste bem atenção, não se acomode. Não fica parado aí não, esperando alguém te buscar, ou esperando acontecer alguma coisa, meu irmão. Fica firme na presença do Senhor, aproveita cada momento, cada instante, se puder estar, esteja para adorar o Senhor. Faça isso com alegria, porque aqui ele diz assim, ó, nós estamos unidos para observar as ordenanças de Cristo e vamos adorar, falar salmos, hinos, cânticos, ler e proclamar a palavra. Aí ele vai dizer assim, trabalhar para a salvação das almas, dando nossos meios para promover a sua obra, edificar, encorajar, exortar uns aos outros na mais santa fé e trabalhar harmoniosamente juntos, como filhos, né, que são muitos, mas é um só em Cristo Jesus. Essa relação nossa com a igreja tem a ver com o nosso comportamento, que as pessoas veem em nós o Cristo, a palavra de Deus sobre nossas vidas. As passagens bíblicas que tem como referência é Salmo 111, versículo 1, louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças ao Senhor no concílio dos retos e na congregação. Ou seja, quando nos reunimos para louvar ao Senhor. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos-nos aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Presta muita atenção nisso. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ademoestemo-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24 e 25. Ou seja, nós temos que ser cuidadosos para não abandonar a casa de Deus, para não distanciar da casa do Pai, mas principalmente para edificar um ao outro, para fortalecer um ao outro com alegria. Amém, querido? Atos capítulo 16, ele vai dizer assim, assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em números. Nós estamos tendo vários visitantes online e visitantes presenciais também. Nós precisamos fazer com que a igreja cresça, mas não no sentido de ter uma igreja inchada, enorme, com muita gente. Queridos, nós
temos aqui na nossa igreja a condição de ter diversas pessoas junto conosco. Mas para quê? Para a salvação, para o reino de Deus, amém? Atos 2,47, cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aí é muito interessante porque quando nós nos unimos pela fé no Filho de Deus, Deus vai acrescentando a causa, vai colocando mais pessoas junto conosco, amém? Romanos 12,5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Romanos 12,5, amém? E por último, Mateus 3, 16, 17, então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito para eles, diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, né? Aquele dia que prepararei, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve, amém? Que assim seja a nossa vida, que assim seja a nossa casa, a nossa família, que nós possamos ter essa vivência linda, maravilhosa do Senhor Jesus em nossas vidas, irmãos, para que possamos vivenciar esse amor do Pai diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Queridos, preste bem atenção, a nossa relação para com a igreja é uma relação de convivência entre irmãos, para trazer as vidas e as pessoas para a presença do Pai, para fortalecer essas pessoas no caminho de Deus, onde vidas serão abençoadas pelo nosso comportamento, pela nossa postura, por aquilo que nós vemos e, olha só que interessante, como aquilo que nós vemos e acreditamos que as pessoas podem enxergar em nós. Eu vou ler nessa versão aqui, olha só, é Malaquias, né? Eu falei Mateus, é Malaquias, ó. Vocês falaram mal de mim, e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, né? Malaquias 3,16. Então os temidos do Senhor falaram uns aos outros, e ele escutou com atenção o que estava dizendo, e na presença deles foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Aí entra uma questão que, tipo assim, um pouquinho antes ele está falando que o pessoal está afrontando a Deus. Aquilo que nós lemos lá em Isaías, não vamos pôr Deus à prova, não vamos afrontar o Senhor. Mas aqueles que recebem essa palavra e colocam ela em prática, olha o que ele diz aqui, ó. E na presença dele, escrito no livro, os nomes dos que respeitavam a Deus e adoravam o Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença, eita Deus lindo, entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Malaquias 3, dá uma lidinha nesse capítulo, você vai ver que o capítulo 3 de Malaquias não é só sobre dízimo e oferta, não, meu irmão. É principalmente sobre termos uma relação essencial com a igreja na presença do Senhor. Amém, queridos? Agora preste bem atenção. Sobre o governo e juízo final, nós vamos falar depois. Só quero dar uma lembradinha. Governo, né? Olha só o que ele diz aqui. Cremos que os governos da terra são de instituição divina para a promoção da ordem na sociedade humana e dos interesses da mesma, que deva orar pelos governantes e administradores, devendo eles ser obedecidos, apoiados em todo o tempo, exceto somente nas coisas contrárias à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é soberano da consciência do seu povo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, essa parte sobre o governo tem a ver exatamente com o que você está pensando mesmo. Se há um juízo de Deus, se há uma relação nossa com a igreja, há um comportamento nosso em relação ao governo. E eu quero encerrar com isso, para a semana que vem nós falarmos sobre juízo, céu e inferno. Olha só, versículo 2 Samuel 23, 3. E as potestades que há foram ordenadas por Deus, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal, ou seja, Romanos 13, 13. E tem também como referência Samuel 23. Aí ele vai dizer também, Atos 5, 29, importa obedecer a Deus que aos homens, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo, Mateus 10, 28. Porque um só é o vosso guia, que é Cristo, Mateus 23, 10. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19, 16. Você também pode anotar em Salmo 72, 11,
Salmo 2, que é o Salmo messiânico, que vai falar: pede-me, te darei as nações por herança. E Romanos 14, 9 ao 13. Então, as autoridades governamentais foram constituídas por Deus nas nossas vidas. E nós precisamos respeitá-las e orar por elas. E nesse momento eu quero te convidar a orar junto comigo, amém? Querido, como que está sendo a aula? Coloca aí, tá bom para você? Você tem alguma dica para nos dar? Tá legal o momento, a oportunidade? É muito cedo, alguns já falaram isso, infelizmente, muitos estão falando que é muito cedo, 8 horas, mas a gente está meio que sem opção de horário. A gente precisa pensar bem aí, talvez, vamos ver, vamos orar para que Deus nos dê a direção, nos dá uma ajuda nisso, para a gente fazer o melhor aí, porque por enquanto a gente ainda tem que fazer um culto separado com o pessoal da melhor idade. Senão nós poderíamos fazer um culto só à noite, que daria tudo certinho, sem problema nenhum, ou um culto só de manhã também, que daria tudo certinho, amém? Vamos orar então pelos governantes. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que todos os governantes são constituídos por Ti, meu Pai. E nesse momento, junto com a nossa escola bíblica, eu quero abençoar a nossa nação brasileira, o estado de São Paulo, a cidade de Sumaré, o nosso prefeito Dalben, a vida, Senhor, do pastor Willis. Eu apoio nesse momento como pré-candidato a vereador, a vida do Borá como pré-candidato a vereador. Eu também apoio a vida desses homens para que possam fazer a Tua obra com alegria. Abençoa o pastor Willis e o Borá na tarde da cidadania da nossa igreja. Abençoa amanhã a live que vamos ter, a live de 7 de setembro. Que tudo ocorra bem ali na direção do pastor Cícero, aqui na estrutura da nossa igreja. Abençoa, meu Pai, o nosso estado de São Paulo, o governador João Dória, o nosso Brasil, a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a Michele e sua esposa e toda a sua família, todos os nossos governantes, que haja paz, que haja vida, que haja esperança e alegria. Amém? Querido, se você puder, participa aí do culto agora de manhã. O pastor Pedro Sérgio tem uma palavra linda para compartilhar conosco sobre casa de provisão. E se você for assistir, prepara a ceia para cear com a gente, amém? E aí você que deu o nome, né? Já estamos com a igreja repleta, não há mais lugar. Você que deu o nome para a noite, esperamos você à noite. Você que não vai vir, que vai participar da sua casa, muitas pessoas avisaram que vão participar de casa, prepare o suco de uva e o pão para a celebração da Santa Ceia na sua casa. Amém? Paz seja convosco, Deus te abençoe. Pastor Marcos, obrigado pelo apoio, pela ajuda. Os professores que estão aí, muito obrigado. Cada aluno, cada pessoa, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a divina comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, um mês de setembro em não temas, porque o Senhor Deus é contigo. Amém? Vou encerrar aqui, paz seja convosco. Amém? Glória a Deus.